Olá, pessoal do Super a Prova, tudo bem? Hoje, continuando a discussão nossa sobre atualidades, iremos tratar de um tema atual e novo e, para a cultura brasileira, algo de interesse, né? Nós iremos falar sobre a questão da indústria do consumo da música sertaneja no Brasil. Olha, então o tema da música sertaneja é um problema filosófico, um problema social? Claro que é um problema filosófico e um problema social. E a respeito desse tema, o objetivo da nossa aula de hoje é analisar o conceito da indústria cultural, avaliando o crescimento da música sertaneja e compreender a sua relação com o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. Perceba, nós temos aqui 3 informações de importância. A primeira delas é tematizar a questão da indústria cultural, que é uma das grandes reflexões da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Relacionar isso com a questão da música sertaneja e ver as implicações que isso tem num contexto da indústria cultural e ainda fazer uma terceira relação problemática do como isso acaba interferindo no consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, que é um certo agravante quando a gente pensa sobre a questão dos crimes no trânsito. Bom, a respeito então dessa temática sobre a indústria do consumo da música sertaneja no Brasil, devemos compreender que a música tem sua origem do grego musique, arte das musas, né? Faz parte da construção cultural dos povos desde os tempos antigos. Então a música ela compõe uma identidade cultural de um determinado povo. É correto afirmar que a música pode tranquilizar ou até mesmo atormentar pessoas, harmonizar ambientes e lançar informações por meio de suas melodias, ritmos e letras. Percebe? Então, a letra de uma música, ela contém informações que, de um certo modo, acabam influenciando a maneira ou o comportamento dos indivíduos. Ela pode ser representada por diferentes estilos e preferências, mas alguns ganham extrema evidência em determinados momentos e contextos, como aqui no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem no atual momento uma evidência maior da música sertaneja, especialmente da música universitária. E a partir dessa temática, como que é possível de estabelecer uma relação problemática entre a música sertaneja, o consumo de bebidas alcoólicas e, consequentemente, o problema de pano de fundo para discutir essa questão, que é a indústria cultural? Para isso, nós vamos à raiz do conceito com um dos grandes pensadores da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que é o filósofo Theodor Adorno. O Adorno ele trabalhou com o conceito de indústria cultural. O que seria isso? Seria uma construção artística sobre a lógica da produção industrial capitalista que utiliza dos meios de comunicação, incluindo a música e mecanismos que a envolvam, para a manipulação de consciências quanto à noção do que é entendido por bom e do que é percebido como belo. Percebe? Há uma apropriação de uma indústria capitalista que apropria-se de um dado cultural, de uma característica cultural de um determinado povo e utiliza disso para a manipulação de consciências quanto à noção do que é entendido por bom e do que é percebido como belo. O que deixa claro aqui a referência marxista, a referência das obras de Marx na questão da constituição da teoria crítica, especialmente do conceito de indústria cultural de Theodor Adorno. Assim, a partir desses discursos, sexo e felicidade são simbolicamente atrelados ao consumo de bebidas alcoólicas. Principalmente quando a gente pensa nas letras das músicas sertanejas e grande parte das letras das músicas do sertanejo universitário, tornando atrativos para o público jovem e adolescente. Essa consumação é extremamente preocupante em um país em que grande parte da população tem algum tipo de dependência em relação às drogas e carece, acima de tudo, de políticas públicas eficazes que possam combater e também, de um certo modo, conscientizar as pessoas sobre o consumo de álcool. Assim, nessa consequência entre a indústria cultural, a manipulação e a questão do consumo de drogas, de bebida alcoólica, o admirador da música nem sequer é aquele que escolhe autonomamente produto que lhe apraz, porque ele é o próprio objeto, alvo de uma indústria de consumo massificada da arte, um mecanismo que cria e recria
o ideal de preferências estéticas. Percebe? O mecanismo, ele cria e recria o ideal de preferências estéticas, manipulando e estimulando, no caso da música sertaneja universitária, especialmente, o consumo de bebidas alcoólicas. Isso é ainda mais preocupante quando a gente pensa a faixa etária, né? Os adolescentes iniciando cada vez mais cedo o consumo de bebida alcoólica. É claro que a música, ela é a grande vilã, é o único fator desse consumo e, consequentemente, de todos os problemas acarretados por isso. Não é o único fator, mas sem dúvida nenhuma ela é um dos grandes fatores que acabam influenciando. A partir dessa temática, todos vocês são convidados à leitura de uma maravilhosa obra do Adorno chamada Indústria Cultural e Sociedade. Nessa obra, o Adorno vai refletir justamente sobre alguns aspectos da indústria cultural e as consequências que ela traz em se tratando da vida social. Essa obra ela é de extrema importância porque, além dela contextualizar grandes questões a respeito da teoria crítica, ela nos possibilita um olhar mais crítico sobre alguns problemas atuais relacionados à indústria cultural, conceito que nós acabamos de ver. Espero que tenham gostado, aguardo vocês para uma resolução de exercício e um abraço a todos.